Depois de listar os melhores celulares para escolher por menos de R$500, agora vamos subir um pouco a categoria e fugir dos aparelhos com Android Go. Se você busca um smartphone bom e barato, pode escolher o modelo ideal para você neste guia. Mais uma vez deixaremos os importados de fora que tiveram um salto grande de preço nas últimas semanas devido ao aumento do dólar. Também ficam de fora modelos nacionais que estão com um preço absurdo, e com isso resumimos as opções em apenas 3 marcas: Samsung, Motorola e LG. Começamos com o mais barato da nossa lista, o K12 Max. Ele foi o celular do meio da geração passada de básicos da LG e não se destacou diante dos modelos K12 Plus e K12 Prime. Mas agora, custando em média R$650, ele acaba sendo uma boa opção de compra pelo simples fato de ser o mais rápido da nossa lista em multitarefas. Sua bateria também rende bem e aguenta um dia todo facilmente. A câmera registra boas fotos e tem o apelo da inteligência artificial que não faz tanta diferença, mas o seu destaque fica para as selfies. Se você busca um bom celular para multimídia, pode ficar decepcionado com a tela e o som abaixo da média. É fã da linha Galaxy e ficou decepcionado com o A10 e M10? A Samsung tentou se redimir com o A10s e corrigiu vários problemas do seu modelo de entrada. Custando em média R$700, o A10s acerta justamente onde o K12 Max erra, que é a qualidade da tela. Este também traz painel LCD, mas tem brilho mais alto, o que ajuda a usar o celular fora de casa em dias ensolarados. As cores não têm muito contraste, se você é fã das telas AMOLED da Samsung, pode ficar um pouco decepcionado. Seu desempenho é inferior ao do K12 Max, apesar dos dois terem o mesmo hardware da MediaTek. Ter 1 GB a menos de RAM fez falta ao Galaxy A10s, mas não chega a afetar os jogos. Alguns títulos rodam mais suave no modelo da Samsung, como é o caso do PUBG. Sua bateria rende mais que o rival da LG e também demora menos para recarregar. Já a câmera é mais limitada e a frontal registra selfies piores, mas dá para publicar no Instagram. Outro celular que também é bom para jogos é o G7 Play, sendo ainda melhor que o A10s. Todos os jogos testados rodaram suave com alta taxa de quadros por segundo. Por ter apenas 2 GB de RAM, acaba comendo poeira para o K12 Max em velocidade de multitarefas, mas fica bem acima do A10s, quando o assunto é desempenho bruto. Ele é o mais compacto da nossa lista, sendo o único com tela inferior a 6 polegadas. Se você é fã de celular pequeno, vai curtir o tamanho do G7 Play. Sua tela IPS LCD tem melhor reprodução de cores, mas o brilho não é muito alto. E diferente dos outros que trazem 2 ou 3 câmeras, este aqui só tem apenas uma. Este Motorola até registra boas fotos, mas seu destaque fica para a possibilidade de filmar em 4K. Já a bateria é a mais fraca dos modelos deste guia. Sentiu falta de uma câmera grande angular nos modelos que citei? Este é o destaque do K50S da LG, que custa pouco menos de R$800. Ele é o segundo mais rápido da lista e seu desempenho no multitarefas fica muito próximo do K12 Max. Sua bateria também rende mais que os outros, mas o tempo de recarga é o pior, levando quase 3 horas para chegar aos 100%. Se quer a melhor câmera, é ele que deve escolher. O K50S entrega o melhor equilíbrio entre cores, brilho e contraste. E se curte fotos saturadas, pode ativar a inteligência artificial da câmera. Ele também manda bem em selfies e não faz feio ao fotografar à noite. Seu software vem com alguns recursos bacanas, como o Eco Playback, que ajuda a economizar bateria ao ouvir músicas pelo YouTube. Mas assim como o K12 Max, a tela poderia ter brilho mais forte. Encerrando nosso guia, temos o G8 Play por volta de R$800. Ele entrega o mesmo desempenho em multitarefas do G7 Play, apesar de vir com hardware mais forte. A Motorola deveria ter incluído 1 GB a mais de RAM, que faria toda a diferença. Se você quer o melhor em bateria, é ele que deve escolher, com autonomia de sobra para 2 dias de uso. E a melhor parte é o que recarrega mais rápido da nossa lista. O G8 Play também tem câmera com lente grande angular como o K50S e entrega qualidade similar. O sensor de profundidade é meio problemático e nem sempre borra a parte correta da foto. E a frontal peca um pouco ao tirar selfies em locais mais escuros. Ele é basicamente um G7 Play maior, com bateria duradoura e câmeras mais completas. Se você busca o celular mais equilibrado entre R$500 e R$800, então é o K50S da LG que deve escolher. Ele é o segundo mais rápido da lista e também o segundo melhor em autonomia de bateria, além de ser o que tem as câmeras mais eficientes e recursos bacanas com seu Android modificado. Se apenas desempenho importa, então pode economizar e ir no K12 Max. Ou se prefere algo mais compacto, o G7 Play também é uma boa opção. O G8 Play vai conquistar quem curte bateria que dura muito, mas ele é o mais caro atualmente e pode não ser interessante para alguns. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para todos os modelos citados. Basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo qual dos 5 modelos mais chamou a sua atenção. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!